Olá a todos, sou o narrador e estou aqui para ajudá-los. Se você quiser usar esse vídeo para dormir, então primeiro deixe-me curtir o vídeo e descobrir o canal. Comente também onde está e que horas e quando está vendendo. Agora, desfrute de conforto e relaxamento. Tudo começou como qualquer dia normal. Uma casa, situada num bairro suburbano tranquilo, carregava a tranquilidade do seu entorno. No entanto, sob este verniz de normalidade, uma série de acontecimentos enervantes estava prestes a acontecer. O proprietário, que trabalhava em casa, enfrentava desafios com cortes de energia, forçando uma mudança temporária para um Airbnb em uma parte menos conhecida da cidade. O cenário parecia discreto, um bairro pequeno e despretensioso, afastado do movimentado centro da cidade. Mas o que começou como uma necessidade logística rapidamente evoluiu para um encontro perturbador que desafiou todas as expectativas. A primeira noite no Airbnb passou sem intercorrências, exceto pelo cansaço de uma longa viagem e pelo peso das rotinas interrompidas. Pela manhã, o foco mudou para a criação de um espaço de trabalho improvisado, tarefa interrompida por uma batida inesperada na porta. Foi um som agudo que ecoou no silêncio. A decisão de responder foi tomada com relutância, num difícil compromisso entre curiosidade e cautela. O homem na varanda não era o que se esperaria. Ele tinha talvez 30 e poucos anos, seu corpo marcado por uma série de tatuagens e seu comportamento pouco convidativo. Ele não fez nenhuma tentativa de explicar sua presença ou oferecer gentilezas, permanecendo em observação silenciosa. O proprietário, sem saber a intenção do estranho, optou por não se envolver. A porta ficou sem resposta e a vida recomeçou, ou assim parecia. Horas depois, à medida que o dia se transformava em noite, a batida veio novamente. Desta vez foi mais tarde, mais sombrio e mais persistente. Espiar pela janela revelou o mesmo homem, sua expressão ilegível, mas irritantemente concentrada. A decisão do proprietário foi a mesma, ignorar e recuar. No entanto, o desconforto persistia, aumentando a cada hora que passava. O verdadeiro ponto de viragem não veio com um som, mas com uma descoberta. À medida que a noite caía, o brilho do laptop era a única luz no Airbnb. Foi só quando a tela escureceu que o proprietário percebeu algo errado, pegadas leves arrastando-se pelo chão do corredor. Estas não eram marcas de alguém indo e vindo casualmente, mas de alguém que vagou pelo espaço, despercebido, enquanto o dono da casa permanecia absorto no trabalho. O que se seguiu foi um momento de realização pura e paralisante. A porta dos fundos, antes bem fechada, agora estava entreaberta, balançando levemente com a brisa noturna. Cada detalhe apontava para uma conclusão singular e horrível: a casa havia sido invadida, e não por acidente. O momento durou um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo rangido fraco e deliberado de passos descendo as escadas. Cada som ecoou na quietude, amplificando o pavor que tomou conta do dono da casa. Congelados no lugar, eles se esforçaram para entender a situação que se desenrolava. A realidade de alguém dentro do Airbnb era agora inegável, mas as intenções do intruso permaneciam um mistério sinistro. O corredor, mal iluminado pelo brilho do laptop, parecia se estender indefinidamente. Cada sombra ganhou vida própria, tremeluzindo e mudando conforme a respiração do proprietário acelerava. O instinto lutou contra a razão: deveriam confrontar quem quer que estivesse lá ou encontrar uma maneira de escapar? A ideia de recuar para o quintal passou pela cabeça deles, mas o desconhecido era muito pesado. Quando os passos chegaram à base da escada, eles pararam. O silêncio era ensurdecedor, denso de tensão. E então, um rosto emergiu das sombras, o mesmo homem das batidas anteriores. Sua expressão, agora desprovida de ambiguidade, era uma mistura de curiosidade fria e raiva latente. Ele claramente esperava uma casa vazia. A presença do proprietário surpreendeu, mas o choque foi passageiro, substituído por algo muito mais sinistro. O homem deu um passo lento à frente, seu olhar fixo no dono da casa. O tempo parecia desacelerar enquanto a adrenalina corria em suas veias. Sem pensar, eles se viraram e dispararam para o quintal,
abrindo a porta e mergulhando na noite. O homem o seguiu, com movimentos rápidos e determinados, seus passos ecoando no caminho de cascalho logo atrás. O quintal se abria para um bosque, as árvores ofereciam um fino véu de proteção. O dono da casa disparou entre eles, a escuridão engolindo sua forma enquanto eles avançavam cegamente. O ar estava denso com um cheiro de pinho e terra úmida, e cada estalo de galho sob os pés fazia seus corações dispararem. A perseguição do homem era implacável, sua presença marcada pelo farfalhar ocasional das folhas ou passos pesados. A perseguição parecia interminável, os pulmões do proprietário queimavam enquanto suas pernas ameaçavam fraquejar. E então, tão repentinamente como começou, os sons da perseguição cessaram. O proprietário diminuiu a velocidade, agachando-se atrás de uma árvore espessa, com as mãos tremendo enquanto pegava o telefone. Ligar para o 911 parecia lógico, mas o medo de fazer barulho os impediu. Em vez disso, eles apuraram os ouvidos, atentos a qualquer sinal de movimento. Os minutos passaram como horas. A quietude da floresta era quase tão enervante quanto a perseguição. E então, fracamente, um novo som surgiu, o inconfundível estalo de um galho. Mas não vinha de trás, estava à frente. Com o coração batendo forte, o proprietário percebeu que o homem os havia superado, posicionando-se para impedir a fuga. Reunindo toda a coragem, eles viraram bruscamente, abandonando completamente o caminho e mergulhando mais fundo na floresta. Era uma aposta, mas o terreno irregular e a folhagem densa davam-lhes uma ligeira vantagem. À medida que se afastavam da clareira, o zumbido distante das sirenes que se aproximavam rompeu o silêncio opressivo. Alívio misturado com medo, a ajuda estava chegando, mas chegaria a tempo? Quando a polícia finalmente chegou ao local, o homem havia desaparecido, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceu. No entanto, sua presença permaneceu na forma de pegadas, folhagens perturbadas e a porta aberta dos fundos do Airbnb. Os policiais aceitaram o depoimento do proprietário, e seu comportamento profissional escondeu qualquer indicação de quão próximo esse encontro havia chegado da tragédia. A manhã seguinte trouxe pouco consolo ao proprietário. O Airbnb parecia contaminado, e as suas paredes outrora neutras são agora um pano de fundo para o medo e a incerteza. A polícia tinha prometido aumentar as patrulhas na área, mas as suas garantias pareciam vazias. O homem que perseguiu o proprietário escapou de suas mãos, não deixando nenhuma explicação clara para sua presença ou intenções. A questão persistia: por que esta casa? Determinado a entender a situação, o proprietário começou a juntar as poucas pistas deixadas para trás. A primeira descoberta veio na forma de pegadas tênues perto da porta dos fundos, levando a um pedaço de solo perturbado. Era como se o intruso tivesse passado algum tempo observando a casa do quintal, esperando o momento certo antes de agir. Lá dentro, as evidências eram ainda mais assustadoras. A polícia notou manchas nas janelas e impressões digitais gordurosas na maçaneta da porta traseira, sugerindo que o homem havia tentado mais de uma vez entrar. Na sala, uma marca tênue no tapete sugeria que alguém havia ficado ali por um longo período, talvez observando o dono da casa trabalhar, completamente inconsciente de sua presença. A vizinhança, embora tranquila, tinha seu próprio conjunto de sussurros. Os vizinhos relataram ter visto uma figura desconhecida vagando perto do Airbnb nos dias que antecederam a invasão. Ele foi visto em horários estranhos, andando pela calçada ou encostado em um poste próximo. Quando questionados sobre por que ninguém havia chamado as autoridades, as respostas foram perturbadoramente indiferentes. Ele não parecia ameaçador, disse um vizinho. Apenas desligado. Armado com essas novas informações, o proprietário se aprofundou. Uma rápida pesquisa nas avaliações do Airbnb revelou um padrão perturbador. Vários hóspedes anteriores deixaram comentários enigmáticos sobre se sentirem vigiados durante a estadia ou ouvirem ruídos inexplicáveis durante a noite. Uma crítica mencionou um homem batendo à sua porta em horários estranhos, alegando ter o endereço errado. A constatação foi como um trovão: este não foi um incidente aleatório. O intruso provavelmente já tinha como alvo a casa antes, testando a vulnerabilidade dos seus ocupantes.
Mas por quê? O que ele poderia estar procurando? A investigação do proprietário tomou um rumo mais sombrio quando notaram um detalhe que haviam esquecido antes: um pequeno galpão trancado com cadeado no canto do quintal. A estrutura, desgastada e despretensiosa, parecia deslocada na propriedade bem conservada. A curiosidade os consumia, mas o galpão estava bem trancado e o anfitrião do Airbnb não fez menção a isso durante as instruções de check-in. Incapazes de resistir, eles procuraram o anfitrião, formulando a pergunta de maneira casual. A resposta foi imediata, mas perturbadoramente breve. O anfitrião alegou que o galpão continha ferramentas antigas e materiais de jardinagem e não era relevante para a estadia. No entanto, a resposta curta e a falta de elaboração apenas alimentaram as suspeitas do proprietário. O desconforto aumentou quando uma segunda batida, mais desesperada, veio naquela noite. A polícia desaconselhou atender a porta e o proprietário obedeceu, com o coração disparado enquanto o som ecoava pela casa. Verificando a janela, eles não viram nada, apenas as sombras balançantes das árvores ao vento. Na manhã seguinte, as pegadas estavam de volta, cruzando o gramado e levando até o galpão. O cadeado permaneceu intacto, mas a terra perturbada ao redor de sua base sugeria que alguém estava tentando entrar, ou estava usando o tempo todo. A decisão de ficar uma última noite no Airbnb pesou muito para o proprietário. Apesar do medo, as perguntas não respondidas os atormentavam. O galpão trancado no quintal agora parecia menos uma relíquia inofensiva e mais um cofre de segredos. As pegadas, as aparências do homem estranho e as críticas enervantes, tudo centrado nesta estrutura despretensiosa. O proprietário resolveu investigar antes de sair, movido tanto pela curiosidade quanto pela necessidade desesperada de encerrar o assunto. Na manhã seguinte, armados com um pé de cabra emprestado de uma loja de ferragens próxima, eles se aproximaram do galpão. O ar estava denso e a floresta parecia estranhamente silenciosa, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. O cadeado, desgastado pelo tempo, resistiu a princípio, mas acabou quebrando com um gemido metálico. A porta se abriu, revelando a escuridão lá dentro. O interior contrastava fortemente com o exterior despretensioso do galpão. Não estava cheio de ferramentas de jardinagem ou equipamentos esquecidos, como afirmou o anfitrião. Em vez disso, havia uma mesa de madeira gasta no centro, coberta de papéis, fotografias e uma leve camada de poeira. As paredes estavam repletas de prateleiras, cada uma cheia de latas velhas, cordas e uma coleção peculiar de bugigangas, chaves, relógios e outros itens pessoais que pareciam íntimos demais para pertencer a um jardineiro. Entre os itens espalhados sobre a mesa, uma fotografia chamou a atenção do dono da casa. Era do próprio Airbnb, tirado do ponto de vista do quintal. O ângulo era familiar, a mesma perspectiva que as pegadas traçaram até a casa. Folheando a pilha de fotos, surgiu um padrão horrível. As imagens documentavam os hóspedes do Airbnb, capturados em momentos sinceros, sentados na varanda, desfazendo as malas dos carros e até dormindo dentro de casa. Abaixo das fotos havia um caderno cheio de anotações rabiscadas. A escrita era errática, quase maníaca, detalhando observações sobre os convidados, seus hábitos, suas rotinas, assustadoramente, suas vulnerabilidades. Uma entrada se destacou, datada da mesma noite em que o proprietário fugiu para a floresta. Ela trabalha até tarde. Luz na sala. Fácil de entrar e sair enquanto ela está na mesa. Espere até ela dormir. Recuperando-se da descoberta, o proprietário contatou a polícia, instando-os a examinar o galpão. Quando os policiais chegaram, seu comportamento mudou no momento em que entraram. O galpão não era apenas um esconderijo para um indivíduo perturbado, era uma janela para uma operação sinistra. As fotografias e notas sugeriam um esforço coordenado, não o trabalho de um intruso solitário. À medida que a investigação se aprofundava, a história do anfitrião da Airbnb começou a desvendar-se. As autoridades descobriram que o proprietário da propriedade alugava a casa com um nome falso.
A sua verdadeira identidade ligava-os a uma série de incidentes em cidades próximas, casos de arrombamentos, desaparecimentos e outros crimes inexplicáveis. Cada caso compartilhava um traço comum, um modesto imóvel alugado e um anfitrião que desapareceu quando o calor ficou muito intenso. A revelação deixou o dono da casa abalado. O homem que os perseguiu não era apenas um intruso aleatório, ele provavelmente estava trabalhando com ou para o host, parte de uma rede maior e mais sinistra. O galpão era sua base de operações, um local para observar e planejar o próximo movimento. Embora o anfitrião não tenha sido encontrado em lugar nenhum, a polícia continuou a busca e a estadia do proprietário no Airbnb terminou abruptamente. Naquela noite, enquanto arrumavam seus pertences, ouviram novamente uma batida na porta. Desta vez, foi suave e deliberado, como se quem estivesse do outro lado soubesse que o proprietário estava indo embora para sempre. O proprietário não respondeu. Em vez disso, eles saíram silenciosamente pela porta dos fundos e entraram no carro, saindo em alta velocidade sem olhar para trás. No espelho retrovisor, a casa estava envolta em escuridão, seus segredos deixados para os investigadores. O que permaneceu inexplorado foram os motivos mais profundos por trás da operação. Seria isto um crime de oportunidade ou havia algo específico nesta casa, e nos seus hóspedes, que atraía tanto perigo? A trilha levou ao passado do anfitrião, prometendo revelações muito mais sombrias do que qualquer um poderia ter previsto. À medida que o proprietário fugia do Airbnb, a própria casa parecia se dissolver na noite atrás deles, um lugar agora mais parecido com um pesadelo do que com um simples imóvel alugado. Mas a questão persistente permaneceu: o que motivou esta operação perturbadora? Foi simplesmente um crime oportunista ou houve algo muito mais calculado por trás disso? A investigação policial sobre os antecedentes do anfitrião começou a produzir respostas. Tudo começou com a identidade falsa que o anfitrião usou para alugar o Airbnb. O nome estava ligado a múltiplas propriedades em toda a região, muitas das quais tinham suas próprias histórias misteriosas. Os hóspedes relataram encontros estranhos, perturbações inexplicáveis, e, em alguns casos, perda de itens pessoais. Cada local pintava um quadro de observação cuidadosa e predação, mas esta casa parecia diferente. Não era apenas um palco para roubos, tornou-se um terreno de caça. Investigando mais profundamente os registros, as autoridades descobriram um padrão assustador. Os hóspedes que se hospedaram neste Airbnb eram geralmente viajantes solteiros, casais em férias curtas ou indivíduos que visitavam a trabalho. Nenhum deles tinha laços estreitos com a área, o que os tornava alvos perfeitos. Pior ainda, alguns destes convidados foram dados como desaparecidos, os seus casos não resolvidos e silenciosamente arquivados ao longo dos anos. Entre os registros do anfitrião, escondidos em um armário alugado sob outro pseudônimo, os investigadores encontraram evidências de vigilância, mais fotografias, cadernos e até gravações de ligações feitas por hóspedes anteriores. Tornou-se evidente que o anfitrião, ou os seus cúmplices, tinha selecionado indivíduos específicos por razões ainda obscuras. A documentação revelou notas detalhadas sobre os hábitos, preferências e vulnerabilidades de cada hóspede. O nível de detalhe era enervante, como se as intrusões tivessem menos a ver com roubo e mais com controle. Um arquivo se destacou, marcado com uma aba vermelha. Continha páginas sobre o proprietário, detalhando suas rotinas durante a estadia, incluindo horários de acendimento e apagamento de luzes e até mesmo as refeições que preparavam. Mas também incluía detalhes que o proprietário não conseguia explicar, observações sobre a sua vida em casa, pessoas com quem interagia e conversas privadas que só poderiam ter sido ouvidas através de vigilância eletrônica. O galpão, que tanto revelou, passou a ser o foco da investigação. A perícia descobriu um compartimento escondido sob o piso, contendo itens que ligavam o anfitrião do Airbnb a outros crimes. Mas o mais perturbador é que havia plantas da própria casa. Eles mostraram modificações feitas para facilitar a vigilância e o acesso dos hóspedes, câmeras escondidas disfarçadas de detectores de fumaça, microfones embutidos nas paredes e até uma passagem que ligava o galpão ao porão da casa.
Quando a polícia inspecionou a casa novamente, encontrou a passagem, habilmente escondida atrás de um painel removível na parede do porão. Era estreito, mal largo o suficiente para uma pessoa, e levava diretamente ao galpão. As pegadas na casa agora faziam todo sentido, alguém estava observando, esperando e se movimentando livremente entre o galpão e o Airbnb. Apesar destas descobertas, o anfitrião permaneceu indescritível. As identidades falsas, as múltiplas propriedades e a falta de documentação consistente tornaram quase impossível rastreá-los. O que ficou claro, porém, foi que esta pessoa, ou grupo, operava há anos, aperfeiçoando seus métodos e selecionando alvos com cuidado. A polícia teorizou que o anfitrião não estava trabalhando sozinho. O homem que perseguiu o proprietário pela floresta pode ter sido um dos vários cúmplices. Seu papel provavelmente intimidaria ou prejudicaria o hóspede, garantindo sua obediência ou silenciando-o totalmente. Mas por que ele hesitou em agir antes? Por que ele esperou até que o dono da casa descobrisse as pegadas e a porta aberta? Estas questões levaram os investigadores a considerar uma possibilidade mais sombria: a operação poderia não ter sido motivada apenas por motivos financeiros. A vigilância cuidadosamente planeada, a manipulação psicológica dos convidados e a vontade de os confrontar fisicamente sugeriam um desejo de poder e controle. O anfitrião e seus cúmplices não estavam apenas observando, eles estavam jogando um jogo distorcido. O proprietário, agora longe do Airbnb reunido em segurança com a família, lutou para se livrar do peso da experiência. O conhecimento de que tinham sido monitorizados tão intimamente, e alvos tão deliberados, era quase insuportável. Mas o que mais os assombrou foi a constatação de que este não foi um incidente isolado. Em algum lugar, outros provavelmente enfrentaram horrores semelhantes, e os responsáveis ainda estavam foragidos. A casa acabou sendo removida das listagens do Airbnb e a plataforma enfrentou escrutínio por falta de supervisão. Mas a verdadeira resolução estava nas mãos das autoridades, que continuaram a procurar o anfitrião e a sua rede. À medida que os investigadores se aproximavam da rede, descobriram uma pista que apontava para uma propriedade abandonada ligada ao pseudônimo do anfitrião. O que eles encontraram lá desvendaria a verdadeira escala da operação e revelaria o terrível final de jogo por trás de tudo. A investigação atingiu um ponto crítico quando uma denúncia levou as autoridades a uma casa de fazenda abandonada nos arredores de uma cidade rural, a mais de 160 quilômetros do Airbnb. A propriedade, vinculada a um dos muitos pseudônimos do anfitrião, estava desocupada há anos. Os moradores locais descreveram-no como um lugar de silêncio misterioso, uma estrutura evitada pelas crianças e rejeitada pelos adultos como apenas um daqueles lugares antigos. No entanto, a sua ligação ao hospedeiro já não podia ser ignorada. Os investigadores chegaram ao local, uma casa decrépita de 2 andares com venezianas caídas e ervas daninhas tomando conta do terreno. A casa da fazenda parecia ter sido congelada no tempo, mas o interior contava uma história muito mais sombria. O primeiro andar estava quase totalmente vazio, exceto por camadas de poeira e sinais de decomposição. Móveis quebrados e luminárias cobertas de teias de aranha davam a aparência de um longo abandono. Mas foi a porta do porão, escondida atrás de uma cortina esfarrapada, que chamou a atenção dos investigadores. A porta era reforçada com múltiplas fechaduras, cada uma enferrujada pelo tempo. Atravessá-los levou vários minutos, e o ar que os saudou era viciado e pesado, como se estivessem tocado há décadas. O que havia abaixo era um labirinto de salas, cada uma mais perturbadora que a anterior. A primeira era uma área de armazenamento repleta de equipamentos de vigilância antigos, câmeras antigas, dispositivos de gravação desgastados e caixas de fitas meticulosamente etiquetadas com datas e nomes. Muitas das etiquetas correspondiam aos registros de convidados encontrados no galpão. Este era o centro nevrálgico da operação, um local onde vidas eram observadas e catalogadas sem consentimento. Mais adiante, no porão, surgiu uma sala repleta de fotografias e mapas. Os mapas mapeavam as localizações das propriedades do Airbnb, cada uma marcada com notas e datas. Algumas áreas foram circuladas repetidamente, sugerindo que eram pontos críticos de atividade.
As fotografias, embora desbotadas, eram inconfundivelmente semelhantes às encontradas no galpão, fotos espontâneas de hóspedes desavisados, algumas datando de quase 2 décadas atrás. No final do porão, os investigadores descobriram o que só poderia ser descrito como uma sala de espera. O espaço era austero, com paredes de concreto aparente e uma única cama encostada de um lado. Uma pequena mesa continha recipientes de comida vazios, garrafas de água e um bloco de notas rabiscado com frases enigmáticas: "Fique em silêncio. Observe com atenção. Espere pelo sinal." A sala sugeria que alguém, talvez os cúmplices, havia usado o espaço como palco. Mas com que propósito? As evidências apontavam para mais do que mera observação. Isto era uma preparação, um lugar onde as ações eram planejadas e executadas com uma precisão arrepiante. À medida que os investigadores reuniam o conteúdo da casa da fazenda, a verdadeira escala da operação começou a emergir. A rede não visava apenas hóspedes individuais do Airbnb, ela usava essas propriedades como parte de um esquema maior. Alguns dos documentos sugeriam tráfico de seres humanos, enquanto outros sugeriam extorsão, utilizando imagens de vigilância para chantagear os hóspedes. A casa da fazenda era um centro, um nexo sombrio conectando os pontos entre incontáveis incidentes aparentemente isolados. Entre as evidências mais contundentes estava um diário recuperado de um dos armários do porão. A caligrafia correspondia às anotações encontradas no galpão, e as anotações detalhavam as motivações distorcidas por trás da operação. As pessoas são descuidadas. Eles confiam com muita facilidade. Eles assumem segurança em lugares que não entendem. É por isso que eles são perfeitos. Eles caem em armadilhas sem ver os sinais. Não é nossa culpa. É a fraqueza deles. A descoberta da quinta reacendeu a investigação, fornecendo pistas críticas que se estenderam para além da região. As autoridades acreditavam que estavam finalmente se aproximando do anfitrião, cuja identidade agora parecia vinculada a vários pseudonimos entre estados. Um alerta nacional foi emitido e forças-tarefa foram mobilizadas para rastrear cúmplices e fechar quaisquer propriedades remanescentes ligadas à rede. Para o proprietário que, sem saber, entrou nessa teia, a casa da fazenda forneceu uma validação sombria. A sua aprovação não foi aleatória, foi o resultado de um sistema calculado e insidioso, concebido para explorar os desavisados. Embora as revelações tenham oferecido algum encerramento, as cicatrizes da experiência permaneceram. Apesar do conjunto de evidências da fazenda, uma questão persistia: onde estava o anfitrião? As respostas, escondidas à vista de todos, viriam à tona num confronto que revelaria o verdadeiro mentor da operação. A cada descoberta, a teia da operação tornava-se mais complexa, mas uma figura central permanecia ilusória: o hospedeiro. Os investigadores tinham agora a certeza de que esta pessoa não era apenas o arquiteto da rede sinistra, mas também o seu participante mais ativo. A capacidade do hospedeiro de escapar da detecção por tanto tempo sugeria uma mente capaz de planejamento meticuloso e manipulação fria. A questão não era apenas quem eles eram, mas como conseguiram operar nas sombras durante anos. A casa da fazenda rendeu uma última pista: um celular recentemente descartado, enterrado sob uma pilha de jornais velhos no porão. Embora o dispositivo tenha sido danificado, especialistas forenses conseguiram extrair fragmentos de seus dados. Entre os arquivos recuperados havia uma série de mensagens de texto, enigmáticas, mas reveladoras. A propriedade está clara. Pronto para uso. Novos hóspedes chegando em 15 de março. Conjunto de vigilância. Saindo da área. Fique em posição. Os carimbos de data e hora nessas mensagens coincidiam com relatos do Airbnb onde o proprietário havia se hospedado. O que é mais revelador é que o histórico de localização do telefone o colocou perto de propriedades vinculadas ao host em vários estados. Foi a pausa que os investigadores precisavam: uma trilha a seguir. À medida que a busca se intensificava, as autoridades concentrarão-se numa pequena cidade a 2 estados de distância, onde imagens de vigilância capturaram um indivíduo que correspondia à descrição do anfitrião a levantar dinheiro num multibanco.
A pessoa usava boné de beisebol e óculos escuros, mas seus maneirismos eram inconfundíveis. Uma força-tarefa coordenada começou a monitorar seus movimentos, montando um perfil que se tornava mais perturbador a cada descoberta. O anfitrião não era uma figura sombria vivendo fora da rede, como alguns teorizaram. Em vez disso, operaram sob uma fachada de normalidade. A investigação descobriu que eles administravam um negócio de administração de propriedades que parecia legítimo, administrando vários imóveis para aluguel de curto prazo. Isto permitiu-lhes manter o acesso às casas sem levantar suspeitas, misturando as suas atividades criminosas com a sua personalidade pública. Vizinhos e conhecidos descreveram o anfitrião como despretensioso e profissional. Eles eram conhecidos por serem educados, mas distantes, nunca oferecendo mais do que detalhes superficiais de sua vida. Foi esta dualidade, a capacidade de alternar facilmente entre papéis, que lhes permitiu permanecer ocultos por tanto tempo. A descoberta ocorreu tarde da noite, quando o anfitrião, sem saber, caiu em uma armadilha. As autoridades os rastrearam até um novo imóvel alugado, onde se acreditava que eles estavam se preparando para o próximo movimento. A casa, localizada em uma rua sem saída tranquila, era cercada por policiais à paisana, com todas as saídas monitoradas. Lá dentro, o anfitrião movia-se com a confiança de quem se sentia intocável. Câmeras de vigilância foram instaladas em locais estratégicos, seu posicionamento estranhamente semelhante ao encontrado em outras propriedades. Um laptop no balcão da cozinha exibia uma transmissão ao vivo de uma das câmeras, e uma pilha de arquivos estava próxima, cada uma etiquetada com informações dos hóspedes. Chegou o momento em que o anfitrião saiu, provavelmente para inspecionar o perímetro da propriedade. Um único passo em falso, um olhar demorado demais para um carro que se aproximava, traiu sua consciência. Mas já era tarde demais. Os oficiais avançaram, cercando o exército antes que pudessem recuar para dentro. A prisão foi rápida, a fachada calma rachou quando eles perceberam todo o peso das provas contra eles. Sob custódia, o anfitrião permaneceu em silêncio, sem oferecer explicações para suas ações. Mas seus pertences diziam muito. Os investigadores descobriram um tesouro de documentos, incluindo diários detalhados que descreviam a manipulação psicológica de suas vítimas. Cada entrada foi clínica, desprovida de empatia e focada apenas na obsessão do anfitrião pelo controle. Descobriu-se que a rede não era tão vasta como se temia inicialmente. Embora o anfitrião tivesse contado com alguns cúmplices, grande parte da operação foi obra deles. A sua capacidade de transitar entre identidades e de se adaptar a novas circunstâncias fez com que parecessem maiores do que a vida, uma ilusão destruída pela sua prisão. Para o proprietário, a captura do anfitrião trouxe certo alívio, mas não a verdadeira paz. A experiência deixou uma marca indelével, um lembrete de quão facilmente a confiança poderia ser explorada. No entanto, a sua coragem em avançar foi fundamental para pôr fim à operação. O Airbnb foi removido permanentemente de todas as plataformas de aluguel e a empresa implementou protocolos de segurança mais rígidos após o caso. Embora o sistema não fosse perfeito, foi um passo para garantir que ninguém mais seria vítima de um esquema tão assustador. À medida que o julgamento do anfitrião se aproximava, novas provas surgiram, cartas e comunicações que sugeriam um motivo mais profundo por detrás das suas ações. O que levou o anfitrião a orquestrar uma operação tão sinistra? As respostas seriam ainda mais perturbadoras do que os próprios crimes. À medida que o julgamento do anfitrião se aproximava, os investigadores continuaram a vasculhar o vasto conjunto de provas recolhidas na casa da quinta e noutras propriedades. Embora a prova física de seus crimes fosse contundente, foi o perfil psicológico do anfitrião que pintou o quadro mais assustador. Cartas, diários e correspondência descobertos durante a investigação sugeriam um motivo mais profundo, enraizado numa mistura perturbadora de poder, paranoia e controlo. As cartas, recuperadas de um cofre trancado na casa da fazenda, não eram endereçadas a ninguém em particular, mas pareciam confissões. Eles delinearam uma visão de mundo calculada e delirante, sugerindo que o anfitrião acreditava que suas ações serviam a um propósito maior. Uma carta se destacava,
com as palavras rabiscadas com uma intensidade que beirava a mania. As pessoas andam cegas pela vida. Eles não veem os riscos que correm todos os dias. Eu abri seus olhos. Mostrei-lhes as consequências do seu descuido. Sem mim, eles permaneceriam ignorantes, vagando pelo perigo sem pensar duas vezes. Outra carta, mais estruturada, mas igualmente perturbadora, sugeria uma experiência passada que poderia ter desencadeado a descida do anfitrião às trevas. Eu confiei uma vez. Isso me custou tudo. Agora eu controlo a confiança que os outros depositam em mim. Eles acham que o mundo é seguro, e eles estão errados. Eu lhes ensino essa lição. As cartas revelavam uma mente consumida pela necessidade de manipular e dominar os outros, alimentada por uma crença inabalável de que as suas ações não eram apenas justificadas, mas necessárias. Uma das evidências mais reveladoras foi um fluxograma encontrado no porão da casa da fazenda. O diagrama detalhava a estrutura da operação, conectando propriedades, apelidos e cúmplices. No centro de tudo estava o anfitrião, rotulado com um apelido enigmático, o supervisor. O gráfico mostrava como o anfitrião usava as propriedades não apenas como armadilhas, mas como campos de testes. Os convidados foram observados, seus comportamentos foram catalogados e suas reações a pequenas manipulações, como ruídos estranhos ou pertences reorganizados, foram meticulosamente registradas. O anfitrião parecia ver isto como uma experiência de comportamento humano, uma forma de compreender e explorar as vulnerabilidades dos outros. Entre as revelações mais perturbadoras estava uma série de e-mails entre o anfitrião e um cúmplice não identificado. As mensagens discutiam métodos para criar a ilusão de segurança e referenciavam convidados específicos pelo nome. Em um e-mail, o anfitrião escreveu: "Ela é perfeita. Independente, mas ingênuo. Veremos até onde ela irá antes de perceber que está sendo observada." Enquanto a acusação se preparava para o julgamento, descobriu fragmentos do passado do anfitrião que forneceram contexto para as suas ações. Nascido em uma família rígida, o anfitrião foi submetido a escrutínio e controle implacáveis desde tenra idade. Um casamento fracassado e uma série de traições pessoais pareciam ter aprofundado a sua obsessão pela confiança e pela vulnerabilidade. Um incidente particularmente angustiante ocorrido na casa dos 20 anos se destacou: o anfitrião foi fraudado por um amigo próximo, perdendo as economias de sua vida no processo. Esta traição, combinada com um sentimento crescente de alienação, parecia ter despertado a necessidade do anfitrião de recuperar o poder na sua vida, poder que eles escolheram exercer de formas cada vez mais destrutivas. A sala do tribunal estava lotada no primeiro dia do julgamento, com repórteres, vítimas e curiosos ocupando todos os lugares disponíveis. A promotoria apresentou uma montanha de evidências, fotografias, diários, cartas e depoimentos de ex-convidados. O proprietário, cuja experiência desvendou a operação, fez um relato contundente de sua provação, descrevendo o medo e o desamparo que sentiram ao descobrir o intruso. A defesa, entretanto, tentou enquadrar o anfitrião como uma vítima das suas circunstâncias, argumentando que as suas ações foram o resultado de uma doença mental não tratada e de anos de trauma pessoal. Mas a escala e a premeditação da operação deixaram pouco espaço para simpatia. O argumento final da acusação foi sucinto e condenatório. Não se tratava de sobrevivência ou desespero. Tratava-se de poder, poder sobre os desavisados, poder sobre aqueles que confiavam neles e poder sobre as vidas que destruíram. O réu sabia exatamente o que estava fazendo. O julgamento terminou com um veredicto de culpa por múltiplas acusações, incluindo perseguição, vigilância ilegal e conspiração. O anfitrião foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para muitos, a sentença significou o encerramento, mas para outros, as cicatrizes das suas experiências levariam anos a sarar. O proprietário, agora afastado dos acontecimentos, refletiu sobre a jornada. Embora a justiça tenha sido feita, o conhecimento de que alguém invadiu tão profundamente sua vida deixou uma marca indelével. Tinham sido um peão num jogo que nunca consentiram em jogar, um lembrete da fragilidade da confiança num mundo cada vez mais interligado.
À medida que o mundo tentava seguir em frente, surgiam rumores de um potencial cúmplice, alguém que tinha escapado à captura e que ainda poderia estar a operar nas sombras. O caso, ao que parecia, estava longe de terminar. Mesmo quando o julgamento do anfitrião foi concluído e o veredicto de culpado trouxe um sentido de justiça, uma possibilidade inquietante começou a surgir. Os investigadores, vasculhando as extensas evidências recolhidas nas propriedades do anfitrião, descobriram vestígios de outro indivíduo, um potencial cúmplice cuja identidade permaneceu desconhecida. A descoberta reacendeu o caso, transformando de um mistério resolvido em uma busca arrepiante por alguém que ainda possa estar por aí. A primeira pista veio da correspondência por e-mail recuperada na casa da fazenda. Embora muitas das trocas ocorressem entre o host e os aliases conhecidos que eles usavam para conduzir sua operação, também havia mensagens criptografadas assinadas apenas com o nome inicial. O tom dessas mensagens sugeria familiaridade e colaboração, com frases como: "A configuração está completa. Vou monitorar do meu lado." O último reagiu exatamente como previsto. Avançando com a fase 2. Uma mensagem particularmente assustadora se destacou, datada de apenas uma semana antes da estadia do proprietário no Airbnb. "Eles nunca vão suspeitar. É perfeito agora." A linguagem implicava que R tinha sido um participante ativo, possivelmente supervisionando aspectos específicos da vigilância ou mesmo interagindo com convidados. Mas, além da inicial, havia pouco para prosseguir, nenhum nome completo, nenhuma localização direta, apenas uma sensação persistente de alguém puxando os pauzinhos das sombras. Ao revisarem as evidências, os investigadores perceberam que certos aspectos da operação não poderiam ter sido gerenciados apenas pelo anfitrião. Por exemplo, a sofisticação técnica do equipamento de vigilância, a manutenção cuidadosa de vários pseudônimos e a capacidade de localizar hóspedes em todas as propriedades apontavam para uma rede de apoio mais ampla. Uma análise dos registros financeiros do anfitrião revelou pagamentos inexplicáveis para contas anônimas. Esses pagamentos, muitas vezes rotulados como taxas de consultoria, coincidiam com o cronograma das configurações mais elaboradas. Quem recebia esse dinheiro e que papel desempenhava na operação? O fluxograma encontrado na casa da fazenda também ganhou um novo significado. Uma das filiais estava marcada com um ponto de interrogação, como se o próprio anfitrião não tivesse certeza de sua conexão com R. O rótulo dizia simplesmente "O Observador". Isto sugeriu que mesmo dentro da rede, R funcionaram como uma figura enigmática, mantendo seu verdadeiro papel e identidade ocultos. A descoberta veio inesperadamente, durante uma entrevista de rotina com um antigo hóspede da Airbnb que tinha ficado numa das propriedades do anfitrião anos antes. O convidado mencionou um encontro perturbador com um funcionário da manutenção que apareceu sem avisar, alegando estar lá para verificar os detectores de fumaça. Embora o comportamento do trabalhador parecesse profissional na altura, o convidado percebeu agora o quão estranha a situação tinha sido, especialmente porque não tinham sido relatados problemas com os detectores de fumo. Quando os investigadores compararam a descrição do trabalhador feita pelo hóspede com a do anfitrião, a incompatibilidade era óbvia. Este não era o anfitrião, era outra pessoa. Imagens de vigilância de propriedades próximas confirmaram a presença de outro indivíduo que se enquadrava na descrição do hóspede. Embora seu rosto estivesse obscurecido, seus movimentos e comportamento alinhados com RS função suspeita, o especialista técnico, garantindo que os sistemas de vigilância funcionassem sem problemas. A caça por R intensificado. Usando os registros financeiros vinculados ao anfitrião, os investigadores rastrearam os pagamentos para uma série de contas offshore, eventualmente rastreando-os até uma pequena cidade em um estado vizinho. A cidade, tranquila e comum, abrigava um punhado de propriedades sob outro pseudônimo. Um imóvel se destacou, uma pequena oficina na periferia da cidade. Quando as autoridades invadiram o prédio, encontraram uma série assustadora de ferramentas e equipamentos, peças sobressalentes para câmeras de vigilância, plantas de propriedades de aluguel modificadas e um computador cheio de arquivos criptografados. Enquanto R não estava presente,
O workshop confirmou seu papel como espinha dorsal técnica da operação. Entre os arquivos estava um único documento descriptografado, uma lista de tarefas concluídas ao longo dos anos. Muitas das entradas correspondiam a incidentes conhecidos nas propriedades do anfitrião, mas uma entrada, datada de poucos dias antes da invasão à fazenda, era particularmente ameaçadora. Desligamento iniciado. Mude para o ponto de reserva. Apesar das evidências contundentes, R permaneceu um passo à frente. Sua capacidade de desaparecer sem deixar rastros frustrou os investigadores e deixou as vítimas nervosas. Para o proprietário, saber que um cúmplice ainda estava por aí trouxe de volta o medo que eles pensavam ter deixado para trás. E se R ainda estava observando, ainda monitorando, esperando o momento certo para atacar novamente? O FBI emitiu um alerta nacional, compartilhando RS descrição e detalhes de seus possíveis aliases. Dicas começaram a chegar de todo o país, cada uma aproximando os investigadores de desvendar a verdade. No entanto, quanto mais fundo cavavam, mais percebiam o quão meticuloso R estavam cobrindo seus rastros. Assim que a esperança começou a diminuir, um erro em RS planos cuidadosamente elaborados surgiram, um único erro que levaria os investigadores a um confronto muito mais perigoso do que eles haviam previsto. O que eles descobriram revelaria toda a extensão do RS envolvimento e o futuro sombrio que eles estavam planejando. À medida que a investigação se prolongava, RS uma teia de anonimato cuidadosamente construída começou a se desfazer. Seu planejamento meticuloso deixou pouco espaço para erros, mas nenhum plano é perfeito. Um descuido aparentemente menor, um detalhe que eles não poderiam ter previsto, tornou-se o fio que os investigadores precisavam puxar para desmantelar totalmente a operação. A descoberta veio de uma fonte improvável, uma varredura rotineira de segurança cibernética em um dos laptops recuperados da fazenda. Os investigadores descobriram um fragmento de dados escondido no armazenamento do dispositivo, um registro de uma conta de e-mail que R tinha usado, mas não conseguiu excluir. O e-mail, embora criptografado, continha metadados que apontavam para um local específico, um pequeno complexo de apartamentos numa área urbana movimentada. As autoridades agiram rapidamente, vigiando o endereço e identificando um inquilino cujo comportamento correspondia a RS perfil suspeito. O indivíduo, que atendia pelo nome de Ryan. Quando os investigadores obtiveram um mandado de busca no apartamento, encontraram evidências que consolidaram a ligação. Dentro havia uma configuração de vigilância totalmente equipada, incluindo monitores exibindo transmissões ao vivo de vários locais. Os feeds não estavam ativos, mas suas origens eram claras, propriedades vinculadas ao host. R estavam observando de longe, garantindo que seus sistemas funcionassem sem interrupção. Entre os equipamentos estava um laptop com arquivos criptografados semelhantes aos encontrados na fazenda. Os analistas forenses levaram dias para quebrar a criptografia, mas quando fizeram, as revelações foram surpreendentes. Os arquivos delineavam não apenas os aspectos técnicos da operação, mas também RS papel mais amplo como confidente co-conspirador do mentor. Com estas provas em mãos, as autoridades prepararam-se para prender R. A vigilância do apartamento revelou que eles eram cautelosos, raramente saíam e sempre se mantinham discretos. Numa noite chuvosa, uma equipe de policiais à paisana organizou uma operação coordenada para trazê-los. Como R voltando do que parecia ser uma corrida de suprimentos, eles hesitaram do lado de fora da porta do apartamento, os olhos examinando o corredor. Era como se sentissem a rede se fechando ao seu redor. Mas antes que pudessem agir, os policiais fecharam o cerco, bloqueando as saídas e obrigando-os a se render. A prisão em si transcorreu sem intercorrências, mas as consequências foram tudo menos isso. A reação foi fria e imparcial, sem oferecer resistência, mas também sem reconhecimento de culpa. Quando questionados, permaneceram em silêncio, a sua expressão era uma máscara de indiferença. Ficou claro que R não iria cooperar. As evidências recuperadas do apartamento, no entanto, diziam muito. Incluía uma lista de propriedades ativas ainda sob vigilância, revelando que a operação não havia sido totalmente desmantelada.
Mesmo após a prisão do anfitrião, R continuou a monitorar determinados locais, possivelmente preparando-se para reativar o esquema sob uma nova roupagem. Um arquivo se destacou, um plano detalhado rotulado Fase 3, Expansão. Descreveu uma estratégia para expandir a rede além do Airbnb para outras plataformas, visando aluguéis por temporada, espaços de trabalho remotos e até pequenos hotéis. A implicação assustadora era que R estava se preparando para a próxima fase da operação, sem se deixar intimidar pela captura do anfitrião. Mas não era apenas a escala do plano que era perturbadora, era o seu tom. A linguagem dos documentos revelou um nível ainda mais profundo de distanciamento e manipulação calculada do que os diários do anfitrião. R viam a operação não como um meio para atingir um fim, mas como um jogo, uma forma de testar suas habilidades e ser mais esperto que aqueles que consideravam inferiores. A prisão de R trouxeram atenção renovada ao caso e o seu julgamento tornou-se um espetáculo mediático. A promotoria apresentou as evidências contundentes, pintando o retrato de alguém que prosperou no controle e no caos. O papel de especialista técnico e estrategista da operação era inegável, e o júri ficou cativado pelos detalhes assustadores de seu envolvimento. Ainda, permaneceram impenitentes, e seu silêncio enervou tanto o tribunal quanto o público. Mesmo quando o veredicto de culpa foi lido e a sentença de prisão perpétua foi proferida, eles não ofereceram nenhuma reação, nenhum sinal de remorso. Era como se a captura deles fosse simplesmente mais um movimento num jogo maior. A captura de R marcou o fim de um capítulo sombrio, mas para os afetados, as cicatrizes permaneceram. O proprietário, cuja aprovação desencadeou a investigação, encontrou algum consolo em saber que o cúmplice estava atrás das grades. Mas o conhecimento da facilidade com que a confiança poderia ser explorada deixou uma marca permanente no seu sentido de segurança. Para os investigadores, o caso foi um lembrete preocupante dos perigos que espreitam nas sombras da era digital. Embora a operação tenha sido desmantelada, os seus métodos e ferramentas revelaram vulnerabilidades que poderiam ser exploradas novamente. Os esforços foram redobrados para melhorar os protocolos de segurança para plataformas de aluguer e para educar o público sobre como permanecer vigilante. A descoberta do envelope lacrado endereçado ao supervisor causou arrepios na equipe de investigação. Sua mensagem enigmática, "Este não é o fim", sugeriu a inquietante possibilidade de que mesmo com o anfitrião e R sob custódia, a operação não foi totalmente desmantelada. Os investigadores, já cansados de anos a juntar as peças da intrincada teia, enfrentavam agora uma questão assustadora: havia mais alguém nas sombras? A nota tornou-se a peça central de uma investigação renovada, com a sua caligrafia analisada e as suas origens traçadas. Embora a carta não tivesse impressões digitais ou marcas de identificação, as suas implicações eram claras. Pretendia ser uma provocação, um aviso de que o alcance da rede se estendia para além dos cúmplices capturados. O impulso final na investigação levou as autoridades a revisitar as propriedades vinculadas à operação, em busca de pistas esquecidas. Uma dessas propriedades, um aluguel por temporada abandonado em uma área remota, continha a chave para desvendar o último capítulo do caso. Atrás de uma tábua solta no sótão, os investigadores descobriram um pequeno esconderijo de documentos, incluindo mensagens codificadas que pareciam fazer referência a outros participantes da rede. A maioria das mensagens estava fragmentada, mas um nome repetido se destacou: Francelho. Diferente R.O. Francelho. E que papel eles desempenharam? As notas sugeriam que não estavam diretamente envolvidos na vigilância, mas funcionavam como coordenadores logísticos, garantindo que as ferramentas e recursos da rede continuavam funcionais. Ao reunir os documentos, os investigadores identificaram uma possível localização ligada a Francelho, uma fábrica abandonada em um distrito industrial. A vigilância no local revelou atividades esporádicas, levando ao envio de uma equipe tática. A invasão à fábrica marcou o clímax da investigação. Lá dentro, a equipe encontrou o que só poderia ser descrito como um centro de comando. Grandes monitores exibiam imagens de segurança de propriedades alugadas e mapas detalhados cobriam as paredes, marcando locais importantes e rotas de fuga. Ao contrário da casa de fazenda e do apartamento,
a configuração da fábrica era industrial e eficiente, carecendo dos estoques pessoais que caracterizavam a vida do anfitrião e do proprietário. RS Espaços. Entre as descobertas estava uma revelação assustadora: planos para uma operação mais ampla envolvendo mais propriedades, novas tecnologias e motivos ainda mais obscuros. Os documentos sugeriam que Francelho estava se preparando para assumir o controle total da rede, usando o caos do host e RS prisões para consolidar o poder. Mas Francelho não estava em lugar nenhum. Eles desapareceram, deixando para trás apenas os seus planos e a inquietante certeza de que a operação poderia ressurgir sob uma nova liderança. Com a invasão à fábrica marcando a última descoberta significativa, as autoridades declararam a rede oficialmente desmantelada. Esforços para rastrear Francelho continuou, mas o rastro deles esfriou. O confronto final permaneceu evasivo, deixando o caso com uma inquietante sensação de incompletude. Para o proprietário que, sem saber, desencadeou esses acontecimentos, a vida começou a voltar ao normal. Mudarão-se para uma nova cidade, longe da sombra da sua experiência traumática, e concentrarão-se na reconstrução de um sentimento de segurança e confiança. No entanto, as cicatrizes permaneceram, um lembrete da escuridão que pode estar à espreita até mesmo nas fachadas mais inocentes. Meses após o encerramento do caso, um executivo de uma plataforma de locação recebeu um pacote sem endereço de retorno. Dentro havia uma única unidade USB rotulada somente para seus olhos. A unidade continha um pequeno vídeo, um feed de vigilância de uma nova propriedade recentemente listada na plataforma. A filmagem mostrou um hóspede desavisado desfazendo as malas, alheio à pequena câmera escondida que capturava cada movimento seu. Acompanhando o vídeo havia uma nota simples: algumas lições nunca são aprendidas. Atenciosamente, K. A mensagem confirmou os piores receios dos investigadores: a operação não estava morta, tinha evoluído. Em algum lugar, Francelho dava continuidade ao legado de controlo, manipulação e terror, garantindo que a rede permaneceria nas sombras, à espera da sua próxima vítima. O caso da rede de vigilância serve como um lembrete assustador de quão facilmente a confiança pode ser explorada no mundo moderno. Embora a justiça tenha sido feita a alguns dos perpetradores, a presença persistente de uma força invisível deixou um vazio inquietante. À medida que surgem novas tecnologias e a privacidade se torna cada vez mais frágil, as lições deste caso continuam a ser mais relevantes do que nunca. A história pode ter chegado ao fim, mas as sombras deixadas para trás garantem que ela nunca terminará de verdade.